Muito bom dia, muita graça e muita paz. Hoje é 7 de janeiro e nós estamos iniciando, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, a nossa live Vivendo Processos, nossa devocional diário. Mês de janeiro nós estamos trabalhando o tema propósito para começarmos esse ano de 2026 dentro do propósito de Deus. E nós temos feito essa live com o intuito de abençoar a sua vida, abençoar você que nos ouve, que nos acompanha aqui pelas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Hoje o tema da nossa devocional é os os processos de Deus. Os processos de Deus. E nós vamos ler o versículo de João 13, verso de número 7, que diz assim, palavras de Jesus. Jesus respondeu: o que eu faço, vocês não compreendem agora, mas vão entender depois. O que eu faço, você não vai compreender agora, mas vai entender depois. Os processos de Deus são muitas vezes incompreensíveis no início. Bom dia, você que nos acompanha aqui, MC Lima, Lara Góes, Ana Cilu, bom dia, sejam bem-vindos. Os processos de Deus são muitas vezes incompreensíveis no início, são indispensáveis no fim. Incompreensíveis no início e indispensáveis no fim. Muitas vezes nós percebemos que Deus parece estar trabalhando no silêncio. Enquanto parece estar trabalhando no silêncio, Ele vai moldando a nossa fé em meio às contradições que acontecem na vida. Então há dias que para nós parece em que o céu está distante, parece que as nossas orações não atravessam o teto. Porém, mesmo esse aparente vazio, é nesse aparente vazio que Deus está agindo. É nesse aparente vazio, parece para nós um vazio, mas é nesse aparente vazio que Deus está realizando e cumprindo o propósito dele na minha e na sua vida. Deus está agindo. Eu não sei se você já parou para perceber que nas coisas mais simples da vida, nas coisas mais simples e nas coisas que são despercebidas a olho nu, como por exemplo, o transformar de uma largata em borboleta, ela passa pelo processo do casulo, onde ali ninguém vê o que ela passa, ninguém vê o que ela sente, parece que ali é vazio, é silêncio. E ela precisa romper com esse processo do casulo, do enclausulamento, e ela precisa romper esse processo até que ela se torne uma borboleta. Ali é algo que a gente chama de uma metamorfose, uma transformação, e nunca mais aquela borboleta que passa por esse processo de transformação será uma largata novamente. Assim são os processos de Deus, muitas vezes parecem ser dolorosos, silenciosos, enclausurantes, mas Deus está agindo, transformando a nossa vida. Isso não é milagre, isso é processo. E a gente precisa até acreditar que esse processo é o milagre que a gente precisa para transformar quem a gente é. Então Deus, ele nunca vai desperdiçar um tempo, Deus nunca vai desperdiçar a dor que a gente passa. Então cada passo do processo tem um propósito. E qual é o propósito? Tratar o nosso coração, alinhar as nossas intenções, fortalecer os nossos fundamentos. O problema é que muitas vezes queremos entender
as coisas acontecendo. Mas como nós lemos no versículo, nós vamos só entender depois, compreender depois. Jesus mesmo disse no versículo que eu li aqui, o que eu faço, e estava falando com os discípulos, o que eu faço, vocês não vão compreender agora, vocês vão só entender depois. Só que muitas vezes no processo a gente quer entender tudo o que está acontecendo, e tem coisas que nós não vamos entender o que está acontecendo agora, na hora do enclausuramento, nós só vamos entender depois, quando o casulo se romper. Então, cada processo, ele tem esse poder de alinhar as nossas intenções e fortalecer os nossos fundamentos. E repito, o nosso problema é querer compreender o começo do processo, mas só vamos compreender depois. Então, os processos divinos, eu quero dizer algo que é muito importante, eles não são punitivos. Os processos divinos são pedagógicos. São pedagógicos. O processo divino não é punitivo, ele é pedagógico. O mesmo Deus que nos conduz pelo vale também ensina a ouvir a sua voz na caminhada, na jornada. Ele não quer só conduzir a gente, ele quer fazer com que enquanto ele conduz a gente ouça a voz dele. E pode parecer que quando ele demora, quando ele está demorando, porque Deus não demora, mas pode dar essa aparência de que quando ele demora, você se lembre de uma coisa, quando parecer que Deus está demorando, é porque ele está aprofundando as minhas raízes. Assim também uma árvore, por exemplo, você não vê a raiz dela se aprofundando, você só vê quando sai o broto, você só vê quando ela se torna uma árvore, você só vê quando ela dá fruto, mas você não vê quando ela está enraizando, ela está ali se alicerçando, se fundamentando para se fortalecer quando sair da terra. A gente não vê esse processo da semente se romper, das raízes se formarem, quando parecer que Deus está calado, está em silêncio. Porque processos são raízes, milagres são árvores. Milagre todo mundo vê, mas processos são raízes. Quando parecer que Deus está calado, é porque Ele está aprofundando as raízes. Quando parecer que Deus está calado, é porque Ele está nos ensinando a confiar, ainda que a gente não veja prova nenhuma. E quando finalmente Deus age, a gente vai entender que tudo que estava acontecendo cooperava para o nosso bem, cooperava para nos amadurecer, para nos fazer crescer, florescer e frutificar. E no fim a gente vai acabar descobrindo que o processo não foi um obstáculo, não foi apenas um enclausuramento, um obstáculo, um deserto, seja lá o que for a expressão que a gente use, mas foi o próprio caminho para o nosso propósito. Então a frase do dia hoje, para que você grave na sua mente e no seu coração, é que o mesmo Deus que nos conduz pelo vale, que nos conduz pelo deserto, também nos ensina a ouvir a sua voz nessa jornada, nesse processo. Deus não quer só te conduzir, Ele quer fazer você ouvir a voz dEle, para que nesse processo, nesse enclausuramento, nesse momento de raízes profundas, você saiba que Ele está com você e que você não está sozinho. Então, para a nossa breve aplicação de hoje, o que a gente pode aplicar no dia de hoje nessa devocional? Não tente apressar o tempo de Deus.
Não tente romper o casulo antes da hora, tirar a árvore antes das raízes se firmarem. Confie que até o que hoje parece ser uma pausa na sua vida, parece que está estacionado. Se você começou o ano achando que as coisas estão estacionadas, estão paradas, parece que deu uma pausa na sua vida. Isso nada mais e nada menos, nada além do que o processo, parte do processo que Deus está te preparando, te forjando, te moldando para o propósito e para a promessa. Então você que tem o seu devocional aí, escreva o que você aprendeu hoje com ele. E antes da oração, eu quero te lembrar que, de acordo com o que eu me planejei aqui, hoje seria o último dia dos nossos devocionais aqui online pelo Instagram e pelo YouTube. Porém, entretanto, todavia, se você quer que esse devocional aqui pelas manhãs, eles continuem durante todo o mês de janeiro, como se fosse um dízimo do ano, né? uma parte, uma 10ª parte do ano, né? Para começar o ano bem, nessa temática de propósito, eu preciso que você preencha, escreva num comentário aqui, por favor. Eu preciso que você escreva mês, a palavra mês, para a gente começarmos o ano com esse mês dentro do propósito de Deus. Porque senão eu vou finalizar hoje. Finalizo hoje. Algumas pessoas escreveram, mas graças a Deus essa live que está ficando salva está alcançando mais de 300 pessoas. Eu tenho visto aqui, tenho acompanhado aqui, mas 2 ou 3 têm escrito, comentado o mês. Então, se vale a pena para você que a gente continue esse devocional, eu preciso que nesse devocional, Processos de Deus, dia 7 de janeiro, hoje, quando você compartilhá-lo, quando você assisti-lo, antes da nossa oração aqui, ou após essa oração aqui, perdão, você digite no comentário a palavra mês. E você que já digitou a palavra mês nos outros vídeos anteriores, não precisa digitar agora. Mas eu preciso que você, se você for compartilhar esse vídeo com alguém, você incentive essa pessoa a escrever a palavra mês. Assim eu vou entender que mais de 4 ou 5 pessoas querem que a gente continue esse devocional aqui pelas redes sociais. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua contribuição também. Porque nesse tempo eu tiro parte do meu tempo para poder fazer esse devocional, não sozinho como eu costumo fazer, mas também com você. Então, eu preciso que você, ao compartilhar esse vídeo com alguém, ou assistir esse vídeo, esse devocional online, você escreva nos comentários após assistir, após a oração, a palavra mês. E repite, se você já escreveu, não precisa escrever novamente, mas precisa incentivar que as pessoas que você compartilhe o vídeo escrevam, tá bom? Fico feliz de saber que esse vídeo está alcançando mais de 300 pessoas. E isso para mim é importante porque essa é a palavra de Deus para sua vida, essa é a palavra de Deus para minha vida, essa é a palavra de Deus para nós em meio aos nossos processos. Lembrando que as devocionais que eu estou ministrando toda manhã vem do nosso livro Vivendo Processos. Então eu quero incentivar você, tá bom? Vamos orar então, vamos para o nosso tempo de orar. Eu quero convidar você que tem seu PDF, você que tem o seu devocional exemplar, a orar comigo. E sempre eu tenho feito essa oração do devocional e depois tenho orado também pela sua vida. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a crer nos teus processos, mesmo quando não os entendemos. Ensina-me a te perceber no silêncio, a descansar na certeza de que tudo coopera para o teu propósito na minha vida, para o teu propósito em mim. Pai, agora eu quero orar, Senhor. Eu quero orar por esse homem, por essa mulher, por esse jovem, por essa jovem, por esse adolescente, por essa adolescente, Pai, que está ouvindo, Pai, esse devocional.
Eu quero orar porque sabemos que cada um de nós estamos vivendo processos. Cada um de nós passamos por processos. Às vezes nós percebemos, às vezes não. Às vezes sentimos que estamos sozinhos no meio deles, às vezes sentimos, ó Pai, que estamos perdidos. Mas, ó Pai, eu peço nessa manhã que independente de qual processo cada um esteja passando aqui nessa manhã, nesse dia, que a sua voz seja perceptível, seja audível no coração e na mente de cada um, para que eles possam sentir que não estão sozinhos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu dia, sua semana, primeira semana de janeiro. Então, da minha parte aqui no meu cronograma, eu encerro aqui. Só não encerrarei se você contribuir com o seu comentário. E aí nós vamos até o final do mês de janeiro juntos nessa jornada de alívio para nossa alma. Agradeço a você que está no YouTube conosco. Agradeço a você que está no Instagram conosco. Muito obrigado. Deus abençoe. E essa live vai ficar salva.